E aí pessoal, meu nome é Davi Vigano, estou gravando esse vídeo para inaugurar o meu canal, que se chama Diário de Anais. Canal criado para falar de ficção científica e de literatura também. Basicamente vou trazer algumas resenhas de livros, quase todos de ficção científica, e quando não for vão ser de fantasia ou até de não ficção, desde que tenha alguma relação com a ficção científica. Também quero trazer alguns vlogs que também vão ser sobre ficção científica e sobre literatura, ou ainda sobre qualquer assunto que não fuja muito longe disso. Então, depois da vinheta, a gente vai começar com o primeiro livro. O primeiro livro que eu queria trazer para resenhar é uma obra não apenas de um autor favorito, mas também é uma obra que foi meio rejeitada até então, das recentes traduções que têm sido feitas. Philip K. Dick viveu nos últimos anos uma explosão de lançamentos para o Brasil, chefiado principalmente pela editora Aleph, que trouxe as principais obras dele. Outras obras, um pouco mais esquecidas, do Philip K. Dick, o Asuma também trouxe. Mas ainda depois de tantos lançamentos, a obra que eu trouxe hoje ainda não foi lembrada desde os anos 80, quando ela foi lançada aqui no Brasil pela primeira vez. Em 87 ela foi lançada aqui pela Francisco Alves, sendo que já passou mais de 20 anos depois do lançamento do original nos Estados Unidos, que o Philip K. Dick escreveu esse livro em 1964. Clãs da Lua Alpha é uma história que tem ela chama o leitor porque ela tem um plot muito interessante. Ela conta a história do Chuck Hittersdorf, um sujeito bem pacato, que recém se separou da mulher, tem um emprego medíocre, é um cara bastante infeliz. E ele não consegue lidar com o fato da mulher dele ser bem-sucedida. Esse é um dos pivôs da separação dele. A mulher dele é uma mulher de personalidade forte, que aparentemente mandava nele. Quando a história começa, eles já estão separados, e o Chuck está tentando lidar de alguma forma com a separação, até que ele é chamado para um serviço pela CIA. A CIA, ela tem interesse em uma lua, porque essa história se passa no futuro. E desse futuro, os planetas já foram colonizados, e uma pequena lua perto de Alpha Centauri, que é a estrela mais próxima do Sol, servia de hospital psiquiátrico para as pessoas que não ficarem na Terra. Eles jogavam todas elas nesse hospital psiquiátrico. E esse hospital psiquiátrico ficou gigantesco. Era separado em alas em que se tratavam cada tipo de paciente. Até que então houve uma rebelião dentro do hospital, e que é a única construção dentro da Lua, desta pequena Lua, e os pacientes, eles se revoltaram e tomaram o controle e fundaram um estado próprio. Veja só, olha só que loucura. Os próprios loucos tomaram o controle do hospital, e ao invés de tomar as suas doenças como algo a ser tratado, como é o princípio já deles terem sido mandados para lá, eles tomam o controle do hospital e fundam um estado próprio. E a cultura desse estado é baseado nas próprias situações clínicas, nas próprias doenças psiquiátricas que esses pacientes têm. Por exemplo, a gente tem os psicóticos, os hebetizados, os maníacos, os paranoicos, os esquizoides e os depressivos. Cada um desses loucos, desses tipos de loucos, se unem em vilas, se unem em clãs que, inclusive, se representam numa assembleia, uma assembleia em que o representante de cada loucura fazem reuniões, e é uma situação que já perdura há algum tempo. Então a CIA, obviamente, o interesse é acabar com esse estado das coisas, e é aí que entra o Chuck Hittersdorf, é aí que entra o nosso protagonista,
Ele é convocado para ser um agente, um espião dentro dessa situação. Ele é enviado, só que não de corpo presente, ele é enviado através de um robô remoto. Ele entra dentro de uma cápsula e ele controla esse robô que é um tipo de... que ele é idêntico a um ser humano e não tem como as outras pessoas perceberem. Ele consegue se passar por um maníaco depressivo pelo fato de que o Chuck Hittersdorf é um depressivo. Então ele consegue, por já sofrer desse mal, já desde a separação da esposa, ele consegue se infiltrar lá da melhor maneira possível. Ele é tão louco quanto os depressivos são lá. E aí que a coisa fica interessante, porque o interesse do Chuck é poder reativar, é poder tomar conta, não é... O interesse do Chuck não é em retomar o controle da Lua, e sim em saber informações sobre a esposa dele que trabalhava nesse hospital psiquiátrico. Ela era uma psicóloga muito bem sucedida. E é aí que começa a rolar um jogo político. Um jogo político porque os clãs da Lualfa formaram um estado próprio. Então, quando a gente tem uma situação dessa, a história vai se desenvolvendo por aí. Não é a ideia do blog trazer spoiler sobre os livros. Então, esse plot inicial acontece nas primeiras páginas e vocês vão ver o desenvolvimento dessa loucura. À medida que você lê, você consegue pensar no Estado como um tipo de loucura. Será que é isso que ele está querendo dizer? O Estado é um tipo de loucura? Ou será que, diante da loucura do Estado, ser louco não é a melhor, não é a atitude certa a se tomar? Isso é um raciocínio que ele vai chegar em outro livro, bem mais à frente, já quando as ideias dele estão mais maturadas. Ele vai dizer essa seguinte frase: às vezes a melhor resposta à realidade é se tornar insano. E o autor ele consegue usar muito bem a ficção científica para trazer a ideia da loucura e da normalidade como nem sempre algo que varia de acordo com o interesse do Estado. Ler o Philip K. Dick é ler um livro cheio de boas ideias e uma escrita muito direta. Não se concentra tanto em explicações científicas super embasadas, mas numa forma de colocar alguma coerência em toda a loucura. E a fronteira entre o que é loucura e o que não é fica bem tênue nessa obra. E infelizmente ela ainda não foi lembrada pelas grandes editoras, mas eu espero que uma hora ainda lembrem dela. Bem, é isso. Vamos terminar o vídeo por aqui e deixar aqueles avisos de praxe, né? Como o canal está começando, é mais do que essencial a participação de vocês, então deixe os comentários aqui, vamos conversar sobre o livro. No livro também, se vocês já leram, podem falar, coloquem que tem spoiler do final nos comentários, e que aí eu também vou comentar, a gente vai conversando. Não importa quanto tempo já esse vídeo já tem lançado, eu vou procurar sempre olhar os comentários aqui. Então tá bom? Então eu me despeço e aguardo vocês para o próximo vídeo.